Bom, olá, sejam bem-vindos aí, mais uma vez, né? Já está na turma avançada, você já fez a turma iniciante. Bom, vamos começar hoje fazendo uma revisão sobre o que a gente viu, o ponto central, que é a carteira previdenciária, tá certo? Espero que vocês, nessa altura do campeonato, já tenham começado aí seus investimentos e fica todo encontro que nós tivermos aqui aberto para que você possa discutir suas ações ou outras que vocês planejem investir nelas, tá certo? Inclusive no grupo do WhatsApp, use para isso aí. Aproveitar para melhorar a carteira que vocês têm, que não começar a criar a sua carteira de investimento. Lembrando, né, por que carteira previdenciária com ações? Que nós vamos usar ações, né, que pagam dividendos. Um pouquinho, deixa eu mudar só a cor aqui. Então, nós vamos usar ações que pagam dividendos para nossa aposentadoria. Tá? Então, esse daí que é o objetivo do nossos encontros. Tá certo? Essa barra de ferramenta. Caramba. Tem que apagar a barra de ferramenta. Bom, vamos seguindo aí. Estou conseguindo aqui apagar a barra. Não é isso. Não é isso também não. Então vamos lá. Não consegui aqui apagar esse negócio. Layout. Tá. Sigamos. Bom, então sou eu aí, mais uma vez, Rodrigo Perdigão, ao seu dispor, para que possamos discutir sobre hoje carteira previdenciária, para relembrar que a gente viu no quarto encontro da turma iniciante. Depois nós vamos falar sobre golpes históricos, porque no mercado financeiro é muito importante não só ganhar dinheiro, como principalmente não perder. Então a gente vai estudar os golpes para exatamente ver o que está por trás deles e não cairmos neles, ou variações deles. Tá certo? Bom, então vamos dar continuidade à nossa caminhada rumo à prosperidade. Sejam bem-vindos aí mais essa caminhada. Vamos fazer uma rápida revisão aí. Bom, tipos de ações. Então você tem ação ordinária, tem 3 no final do ticker dela, né? Da sigla que a designa. Ações preferenciais tem 4 no ticker dela. E units tem 11. Tá? Sempre termina com o número 11. Termina com o número 3, termina com o número 4, termina com o número 11. Ações ordinárias são ações que dão direito a voto. Ações preferenciais, ações que dão direito a receber dividendo. Units é uma mistura dessas duas. É uma jabuticaba brasileira, isso não tem em outros países. Mas, por exemplo, tem units que são 2 ordinárias junto com uma preferencial. Tem outras units que são 3 ordinárias e uma preferencial. Então, só lembrando os tipos de ação, qual que você vai comprar? Cara, a preferência é que tiver mais barata, já sendo que o dividendo seja mais ou menos a mesma coisa, você vai sempre escolher que paga mais dividendo. Mas, por exemplo, quando tem ordinário e preferencial, ou até mesmo units, tá? A quantidade de dividendo é a mesma, né, para ordinária e preferencial, e units ela vai ser mais cara, vai pagar mais dividendo, mas é mais cara também. Então, mais ou menos é proporcional às outras duas, então tanto faz. Algumas vezes vale a pena comprar units quando você tem ação com pouca liquidez, tá bom? Mas isso daí são casos particulares. O que é liquidez? É a facilidade de você comprar. Então, por exemplo, a Lupar, a ordinária da Lupar é bem assim. O que é bem difícil você comprar? Você vai demorar alguns minutos, enquanto que a ação, geralmente, instantaneamente, você compra e vende para o preço que está naquele momento, né? Então, aí, tem pessoas que têm a opção de, em vez de comprar a ordinária da Lupar, comprar units. Vai ser menos trabalhoso comprar e vender, tá certo? Mas, geralmente, a que te pagar mais dividendo, você compra. Eu, particularmente, não tenho nenhum unit atualmente. Desculpa. Como investir na bolsa? Então você pode, sempre através de corretora.
Tá? Agora tem banco, tá? Desculpa, tem banco também que você pode estar comprando ação, Banco do Brasil, Caixa, tem alguns bancos que oferecem a opção de você usar o home broker. Home broker é onde você compra e vende ação, tá? Mas então você vai comprar através de um banco ou através de uma corretora. Clear, Rico, XP. No caso Clear e Rico, por exemplo, você não tem um corretor para te auxiliar, né? Então, através de um corretor que vai te auxiliar, mas esse corretor através de um banco ou através de uma corretora. Tá certo? Nos bancos você queria que você compra direto, né? A não ser que você vá lá na agência, mas hoje é cada vez menos frequente. Então vai ser, por exemplo, a XP vai ter um corretor lá, vai ser um agente de investimento que se chama, que vai te orientar no que você comprar. Tá certo? Não se você não quiser, ele vai te orientar, tá? O meu agente de investimento, inclusive, eu tenho conta na XP e na Clear. Eu uso mais a da Clear. Mas eu tenho na XP também porque eu tenho cartão da XP e eu ganho cashback no fundo de investimento lá, da fatura do meu cartão. Então, bacana. Foi o que eu achei mais vantajoso das opções de cartão. Já falei com vocês que eu só uso cartão dentro do limite que eu posso. Obviamente não vou me endividar, não sou louco de pagar juros de cartão e juros de banco. Tá certo? Só que acontece o quê? Eu tenho cashback, e esse cashback que eu tenho na XP vai para um fundo de investimento, vale mais a pena do que os cashbacks que eu tinha em outros cartões. Então, por isso que eu fiquei com o cartão da XP. Tenho aí, já tem 1 ano e 6 meses, mais ou menos, que eu tenho o cartão da XP, tá bom? Você pode fazer o investimento diretamente na Clear, na Rico, que é mais barato. E nesse aqui que eu esqueci de falar para vocês, muitas vezes o agente de investimento ele mandou mensagem para mim falando para eu vender minhas ações, comprar outras. Eu falei, cara, me deixa quieto. Ele, você está perdendo dinheiro. Naquele momento até eu estava mesmo. Aí eu falei assim, cara, a longo prazo. Só respondi assim para ele. O mercado está muito bom, que não sei o que lá e tal. Eu só mandei um joia para ele. Aí depois o mercado virou, cara, minha carteira valorizou pra caramba, porque não é o objetivo. Meu objetivo é ganhar dividendo. Só estou comentando que aí minha carteira valorizou, explodiu de valorização, né? Aí ele mandou para mim o relatório, olha, sua carteira está muito boa, viu? Depois que nós conversamos, você teve um resultado muito bom. Como se ele tivesse me ajudado. Muito obrigado, hein? Valeu. Então é isso aí, o corretor, teoricamente, vai te auxiliar. No meu caso, se eu tivesse seguido o que tinha falado, eu tinha perdido dinheiro, né? Tinha rasgado dinheiro. Meu pai do céu. Mas já comentei com vocês, né? Que eu estou para explicar a vocês como você investir sem depender dos outros, tá bom? Tá. Diretamente, você mesmo vai escolher suas ações, comprar e vender, ninguém vai te encher a porcaria do saco. Setor de dividendos, só lembrando, financeiro, bancos tradicionais, tá certo? É um exemplo. Que os bancos digitais, né, são considerados fintechs, então são mais de crescimento do que dividendo. Mas os bancos tradicionais, Itaú, tá, Bradesco, Santander, são bancos, Banco do Brasil, né, eles pagam geralmente dividendos, que é um setor consolidado, né? Elétricas, principalmente o setor de transmissão, esse é um filé do setor elétrico, mas geração e distribuição também, você tem também dividendos aí. Saneamento também, né, que eles chamam até utilities em inglês, né? Elétrico, saneamento, seguro, é um setor que também paga dividendo, telecomunicações, são setores clássicos aqui de dividendos. Tá? Ocasionalmente, a Petrobras tem entrado como pagador de dividendo, ocasionalmente a Vale, porque tanto o petróleo quanto o minério de ferro são commodities, ou seja, são bens que oscilam de acordo com o mercado. Então, quando está um valor bom, essas empresas lucram e, consequentemente, quanto mais elas lucram, mais dividendo pagam. Quando o setor está ruim, o contrário, o dividendo cai, essas até param de pagar dividendo. Então, há algum tempo já, essas duas podem entrar em carteira de dividendo, mas elas não entram no setor clássico de dividendo, pelo que eu falei, que não são setores perenes, ou seja, setores constantes. E esses setores aqui são setores constantes, né? O lucro desses setores é constante, tá certo? Consequentemente, pagam dividendos, porque dividendo é parte do lucro, tá certo? Que a empresa tem. Aqui coloquei de novo o cara, né? Que a gente já
estudou, acho interessante falar dele. Né? Seja qual for a circunstância, para sabermos claramente as possibilidades de lucro e prejuízo, vantagens e desvantagens, não podemos menosprezar os cálculos. Aqui, peço desculpa que está. Deixa eu ver se eu consigo ampliar isso aqui. Se eu botar. Melhor aqui, hein? Puxa vida. Melhor aqui. Então, não menospreze os cálculos do título de Okada, né? Então, não podemos menosprezar os cálculos. Fica melhor. Vou deixar dessa maneira. Bom. Então, aqui, desculpa, até me empolguei, me emocionei que eu consegui ampliar aqui, melhorar. Eu não tinha conseguido antes. Mas aqui está falando, não podemos menosprezar os cálculos. Então, você estudar a ação que você tem, né, e a ação que você vai adquirir, a ação que você vai manter. Né? Então, você estudar, para sempre acompanhando, fazer uma gestão ativa da sua carteira. Então, primeiro você vai estudar para adquirir, e depois você vai estudar ao longo do tempo, se vale a pena continuar mantendo a ação. Quando não puder, não vale a pena, você vende e parte para outra. Se puder, você mantém. Aqui está a plataforma que eu sugeri para vocês usarem, né, que é gratuita, Fundamentos. Você vai fazer o quê? Você vai colocar lá para escolher ação pelo menos 6%. Aí você vai colocar 0 ponto, tá, né, viu? 0,006, que é a mesma coisa que 6%. E vai colocar o ROI de 0,2, ou seja, 20%. Tá? Que a ação que cresce pelo menos 20%, que tem pelo menos 20% de ROI, é uma ação que cresce, valoriza com o tempo. O valor dela aumenta com o tempo. E pelo menos 6%, que é a remuneração que você espera ter, né? Já expliquei para vocês. 6% é o número mágico do mercado. Então, se considere que o investimento, se não pagar pelo menos 6%, ele não vale a pena. Caso, raras exceções, quando às vezes não vai pagar 6%, mas você vai ganhar com uma valorização da ação. Então, uma ação que ainda não é madura e paga, por exemplo, 5%, até 4% de dividendo, mas ela compensa com crescimento. Vai ter um crescimento maior que 20%. Então, aí você vale a pena. Tá? Mas, como regra, 6%. Por isso que você vai ouvir falar que um aluguel, tá, se você não ganhar pelo menos 0,5% do valor do imóvel por mês, não vale a pena. 0,5 vezes 12 dá 6% ao ano. Tá? Então, isso é para você alugar. Não vale a pena se você ganhar menos que 0,5% do valor do imóvel. Para quem vai alugar o imóvel. Se você for alugar do proprietário, né, então, para o proprietário que vai alugar, receber pelo menos 0,5% ao mês, que dá 6% ao ano. Para quem vai alugar do dono, que pelo menos, tá, quanto menos for isso aí, melhor para você pagar. Né? Então, se for menos de 0,5%, estiver pagando 0,4%, já 3% de aluguel, então está sendo vantajoso para você. Se você aplicasse o dinheiro que você ia gastar com aluguel, você ia receber 0,5%. Você está gastando menos do que você seria remunerado. Então, ok, está valendo a pena. Não vale a pena você tirar o dinheiro, né, teoricamente, está te pagando 6%, porque você está ganhando 2% ou 3% em cima do que você está pagando de aluguel. 1 ou 2%, desculpa, 1 ou 2% do que você está ganhando do aluguel que você está pagando. Então, é uma métrica até para saber se vale a pena pagar aluguel ou vale a pena comprar o imóvel. Tá? Você olhar esses 5%. Bom, continuando aqui. Aqui mais um exemplo, né? Você vai jogar lá e vai aparecer várias empresas e você vai filtrar pelas características que eu estou falando com vocês. Então, por exemplo, está aqui, ó, essa empresa aqui é uma empresa de tecnologia, tá certo? Essa outra empresa aqui, ela tem muito pouca ação na bolsa, cara. É um banco bem pequeno, bem desconhecido. Aqui já é parte de distribuição de combustível, né? Aqui é quem administra a Vale. Aqui é um banco, o Banco Pine, tá? Aí você tem aqui, deixa eu tirar aqui para ver melhor, a CEMIG aqui, ó. CEMIG, que é energia elétrica, já poderia entrar nisso. Aqui Marco Polo, a empresa, essa aqui entra, ela está pagando até bons dividendos. Cadê? Ó, 10,67, ela entraria. É do ramo industrial, não setor clássico, mas estaria pagando. Aqui o Banco Pine, 11%, é um banco pequeno, mas está pagando aqui 11%, entraria também na lista. A Vibra
também distribuição de combustíveis, né? Antiga BR Distribuidora. Então está aqui, ó, 8,93 entraria. Esse aqui você vai ter cuidado, porque é difícil comprar, está pagando bastante dividendo, né? Mas, como eu falei, é um banco pequeno, tem poucas ações disponíveis. Tá? Aqui, isso aqui você vai desconsiderar, tá? Que é um emprego de tecnologia que você vai olhar os 10 anos, pelo menos. Aqui não vai pagar sempre isso daqui, não. Isso aqui deve ter sido uma indenização que ela recebeu, alguma coisa. Aí você vai filtrar isso aqui. Então, quanto mais você olhar, melhor. O Valide, eu gosto bastante dessa empresa aqui. Aqui, dividendo, 6,97. É a empresa de tecnologia. Ela tem crescimento e dividendo. Metal leve, boa pagadora de dividendo. Aqui, ó, entraria. Mas é industrial, tá certo? É da área industrial. Aqui, se você prestar atenção, Pomo 3 e Pomo 4. Você vai pegar qual? Pagar mais dividendo. 8,25 e 10,67. Você vai pegar esse aqui. Esse aqui está mais barato, está pagando mais dividendo. Tá? Então, aqui é o exemplo de ação ordinária. Marco Polo 3, aqui Marco Polo 4. Tá certo? Você vai pegar aqui pagar mais dividendo, não interessa. 4 é preferencial, Rodrigo. Garante pagamento de dividendo. Nada é garantido, cara. Nada é garantido. Tá? Então você compra 3 mesmo, está pagando mais dividendo, significa que ela está mais barata do que a Pomo 4, tá bom? Numa dessa daí, eu consegui aumentar meu patrimônio bastante. Não, bastante sem exagero. Eu ganhei 500 ações nessa brincadeira. Que brincadeira? Eu tenho Taurus, então tenho TASA 13 e TASA 4. Num certo momento da minha vida, eu comprei a TASA 4. E aí, de repente, a TASA 3 ficou mais barato que a TASA 4. Eu vendi TASA 4, comprei TASA 3, paga a mesma quantidade de dividendo. E aí, um dia desses aí do ano passado, cara, finalzinho do ano passado, eu olhei, estava a TASA 4 mais barata que a TASA 3. Coisa assim, cara, uns 10% mais barato. Aí eu vendi com a diferença de preço, eu comprei 500 ações a mais, tá certo? Então, isso chama arbitragem. As duas pagam dividendo, eu vendi a mais cara, comprei a mais barata e ganhei na diferença aí em ações. Eu aumentei minha quantidade de ação sem gastar dinheiro, tá bom? Mas isso aí é só comentando com vocês, porque quem está no grupo de investimento, não sei se alguém que está aí assistindo está no grupo de investimento, eu comentei lá, então estou aproveitando para falar sobre isso, tá? Então você vai fazer essa, tá aqui, né? Todos aqui tem pelo menos 6%, você vai filtrar. Como eu estou falando aqui, por exemplo, você vai ver que ela tem pouca liquidez, você não vai colocar. Essa aqui foi extraordinária, que é setor de tecnologia, paga pouco dividendo. Você vai ver também, você não vai colocar na lista, e assim vai. A Banco Paine poderia entrar, CEMIG Energia Elétrica poderia entrar. Agora, você vai fazer o quê? Olhar 10 anos. Vai fazer isso aqui, vai jogar, tem a opção de você jogar 10 anos, você vai, então, pré-selecionar e depois você vai ver em 10 anos quais que pagam dividendo constantemente. Tá? Já falei, Valide é uma empresa boa. Tá? Essa RAN aqui é de celulose. Empresa interessante também, tá? Pagando 7%, poderia entrar, apesar que é commodity, já falei com vocês, então você não daria preferência, mas até ela tem pago frequentemente dividendo. E por aí vai, tá certo? Então, só lembrando como é que você faz para selecionar as ações, isso é um primeiro momento, depois você vai filtrar, tá? Ver qual que está valendo a pena. Se eu consigo tirar aqui. O barra de ferramentas. Agora sim, deu a opção, muito obrigado. Bom, aqui quem tiver fazendo aí, estiver ainda assistindo a aula aí, quiser ganhar uns pontos extras aí, então falei uma ação de dividendo e justifique. Quem não estiver fazendo matéria comigo, quiser mandar no inbox lá para praticar, pode mandar também, manda inbox, ou até manda no grupo, se você não for aluno precisar de que eu corrija para dar nota, joga lá no grupo e a gente discute sobre a ação, tá certo? Escolhe uma ação de dividendo e justifique porque você a escolheu. Então ali tem várias que eu mostrei para você, mais um monte que você pode pesquisar na internet, por sua conta, mas por quê? Tá? Bom, então, exemplo de carteira, está ali a Vibra, então pegando aqueles exemplos, né, que eu passei para vocês, Vibra, que é parte de distribuição, né, de combustíveis. Aí você tem aqui CEMIG, que é energia elétrica, Banco do Brasil Seguridade, seguros, né? Então energia elétrica, seguros, e aqui industrial, que não é um setor clássico de dividendos, mas a Metal Leve tem histórico de pagar bons dividendos. Então seja um exemplo de carteira que você faria baseado naquilo. E aqui você tem
setor de seguro, elétrico, tá certo? E aqui, industrial. Deixa eu só conferir aqui a Vibra, cara, estou falando essa energia elétrica, que ela mudou o nome há relativamente pouco tempo. VBBR3. Não, é energia. Não é isso mesmo, antiga Petrobras Distribuidora, tá? Só para tirar essa dúvida aí. Então a gente usa aqui a inteligência artificial para tirar a dúvida. Bom, aí olha só, na verdade, quando eu falo em carteira, é para dar exemplo, mas você vai fazer o quê? Você vai comprar uma ação que você escolher e vai continuar comprando enquanto ela estiver pagando pelo menos 6%. Quando ela não pagar mais 6%, aí você vai analisar o seguinte: vendo ou mantenho, tá certo? Se ela tiver dois resultados seguidos não pagando 6%, vende e compra outra, tá certo? Você dá aí 2 resultados para ver se ela vai continuar pagando. E vai acompanhando as notícias também, porque ela não pagou e tal, talvez foi só um momento, enfim, é uma coisa bem particular de você analisar se deve manter a ação ou não. Porque geralmente, se ela não pagou 6%, ela está cara, esse pagamento de 6%. Ou ela está deixando de ser uma ação de dividendo. Então, os dois casos são motivos para você vender. Essa questão dos 6%, só lembrando vocês, é uma forma de você ter o valuation da ação. O que é valuation? Tudo depende do preço, tá certo? Você pode comprar alguma coisa que seja ruim se ela tiver com preço muito bom, se estiver muito barato, tá? Da mesma maneira que você deixa de comprar alguma coisa que é muito boa se ela estiver muito cara. Tá? Então, essa é a escola que eu sigo. Tem gente que acha, não, que é muito barato, você paga qualquer preço, porque vale a pena. Eu não sou dessa escola. Eu acho que o preço determina, né, se você compra ou não uma ação. Então, um exemplo para vocês, a VEG, tá? É uma empresa brasileira tipo multinacional, uma empresa excepcional, cara, muito boa, lá do sul do país, para variar, né? Ela tem grandes indústrias, mas geralmente ela está cara. Então, eu nunca tive, cara, VEG. Tá? Ela paga 1% de dividendo que ela vai pagar e tal, que é bem cara. Ela é uma ação considerada de tecnologia, ela tem preço de ação de tecnologia que é altíssimo. E por que os caras pagam? Os caras são burros? O cara não é bem burro. Tem gente que paga cara numa ação pensando o seguinte, que no futuro ela vai crescer, então o valor que está caro hoje passa a não ser. Só que eu gosto de ver o presente, eu não vi o futuro. Eu não sei nem se eu vou estar vivo no futuro, nesse futuro aí que a empresa provavelmente possa estar crescendo o suficiente para ser barata para o valor de hoje. Então, por isso que eu não tenho. Tá? Por isso que eu não compro ação de crescimento. Tá? Em raros casos, só para quando eu acho que ela vai poder pagar dividendo futuro, que é o caso da PetroRio que eu tenho, ou poderia ser um caso da Valide, que é uma empresa que cresce e paga dividendo. Eu poderia ter. Tá? Então, eu tenho a Cogna também, por exemplo, ela já pagou dividendo, e ela não está pagando hoje, mas ela deu 10% de ações ano passado. Então foi uma bonificação. Eu espero o dia que ela voltar a pagar. Ela está barata, então quando tem possibilidade eu compro mais, eu acumulo mais, tá bom? Mas no geral a gente tem que ter ação de dividendo, porque essa questão de ação de valorização, primeiro você conta com o futuro. Segundo lugar, eu fico pensando, né, até um dia desse eu vi um investidor, que é o Bruce Barbosa, ele investe em ação só de valorização. E ele fala que não gosta de dividendo, que dividendo é burrice, mas aí ele falou que o pai dele, por exemplo, aposentou e para complementar a renda, vende das ações que ele tem. Eu falei, mas vai matar a galinha para comer, não é melhor deixar a galinha colocar ovo e comer o ovo da galinha? Então, por isso que eu não sigo essa questão de investir em ação de valorização para o futuro, tá bom? Então, deixa isso aí claro. Vamos ver aqui, ó, exemplo de carteira de ações. Então, eu peguei 3 casos de análise, tá? Atualizei ano passado isso, tá? Esse ano não atualizei não, mas não tinha mudado muita coisa quando eu atualizei ano passado todo, não. Então tá aqui. Então, tem várias ações aqui, vou dar 17 ações na carteira, tá? É coisa pra caramba.
Aí entra aqui, ó, Banco Brasil Seguridade, que está aqui naquela nossa lista, né? Eu tinha o Wix, tá? Que é uma corretora de seguros, aí eu vendi para comprar PetroRio. Isso é uma decisão minha estratégica. Eu queria aumentar a posição em PetroRio das ações que eu tinha, achei que essa daí poderia sacrificar para aumentar, tá certo? Ah, você tem Klabin, que é Suzano e Klabin, que são commodities, é engraçado isso, entrou na carteira lá. Itaúsa, essa ação aqui já foi excelente, tá? Ela está andando mais ou menos. Itaúsa é uma holding, né? Uma controladora do Itaú. Tem outras ações lá dentro da Itaúsa, tá certo? Como a Duralex, por exemplo. Só que Duralex, acho que é Duralex o nome, eu sou ruim para nome. Tem uma empresa de saneamento do Rio também, que eles compraram, Sedai, que é o nome. Enfim, o nome eu sou ruim, gente. Mas tem outras empresas aqui dentro da Itaúsa, mas praticamente 90% do lucro dela vem do Itaú. Então, alguns falam que é a forma barata de ter Itaú, tá certo? Enfim, mas ela está andando de lado, ela não valoriza há muitos anos, mas ela paga dividendo. Aqui a Aura aqui a questão é você estar ouro, ela explora ouro. Então é apostar nessa questão, mas é commodity, né? Outro engraçado, outra empresa de commodity. Eu tenho Tupi, tenho Taurus, tá? Tenho Ferbasa dessa lista aqui. As outras não. Então aqui, ó, por exemplo, ó, Unity, Alupar 11, porque ela é mais fácil de você negociar do que Alupar 3 e 4. Tá? Então aqui é o exemplo de Unity. Mas veja só, aqui tem Klabin 11 também. Mas você tem aqui, tem 17 ações, você tem 2 só units, como eu falei com vocês, né? Não é comum. Ah, não, desculpa, tem aqui a Taesa também, que é energia elétrica, e trabalha com units. A Taesa não é difícil trabalhar com 3, 4, não, com ordinário e preferencial, nem Klabin. Tá? Mas enfim, foi opção aqui dele ter units. Tá? A Cosan, que é interessante também, porque é metalurgia, né? Enfim, qual a ideia dessa carteira? Eu não botei todos os percentuais, não, mas é uma carteira que tem peso. Então começa ele indica a mais importante para ele, que tem maior peso, e vai diminuindo, tá certo? A Ferbasa, que estava no momento de desvalorização, né? No momento que não está valendo tanto o minério, né? Que ela trabalha com ferro liga, então aí está 2,84 só da carteira, lá em 16º lugar. E aqui a Aura, né, por exemplo, está em primeiro lugar porque eles acreditam que tem que comprar, dá prioridade para comprá-lo, mas eles distribuem a carteira nessa quantidade toda da ação. Eu acho que é muita ação. Tá? Eu acho que você tem que começar com uma ação, e quando ela ficar cara, mas valer a pena manter, não vale a pena vender, você faz o quê? Você começa a comprar outra barata. E aí você vai ficar, acho que 5 ações, cara, acho que é uma quantidade boa. Cara, os caras só 15 ações aí, os especialistas. Eu acho que 5 ações assim tá de bom tamanho você ter assim na tua carteira, tá certo? Então aqui define percentual de acordo com a confiança na ação, como eu falei com vocês. Então começa da mais importante de cima para baixo. Outro exemplo de carteira. Então, outra casa de análise, aí tem aqui a Banco de Seguridade, estava naquela lista lá que eu mostrei para vocês, aqui já entra Itaú, tá? Esse aqui é setor elétrico, né? A Vivo, telefonia, Vale, olha só, commodity, olha só que interessante. Aqui energia elétrica, CPFE, a Valide, que eu comentei, que eu acho uma boa empresa de crescimento e dividendo, do jeito que eu gosto. Está aqui a Vibra, que eu selecionei na lista lá para vocês, até esqueci de marcar. Banco de Seguridade, está a Vibra lá também, já naquela lista. E a Eng, que é setor elétrico. Tá, você vê que não tem nenhum unit aqui nessa carteira, é outra casa de análise que eu estou dando de exemplo, tá bom? E aqui também, o que acontece? Aqui você tem prioridade, então eu estou falando, compra Banco de Seguridade, está indicando para você comprar, tá certo? Priorizar essa daqui. Aí, quando ela ficar cara, você começa a comprar as outras. E segue essa mesma lógica que eu falei com vocês. Aqui os pesos estão diferentes, porque provavelmente foi valorizado. Inicialmente ficaram iguais os pesos, né? Vou voltar aqui para ver. Percentuais iguais, sem rebalanceamento completo. O que é isso? É porque ele colocou, por exemplo, dividiu igualmente. Né? Dividiu 100 por 9. Aí colocou aqui 12%, vai, em cada um, mais ou menos. Só que aí começou a valorizar o Banco do Brasil, aí passou a ser um percentual maior na carteira. Então ele não fez um rebalanceamento de pegar, não, tem que ser no máximo 12. Então vende e distribui nas outras.
Não, não fez isso daí. Ele deixou valorizar, e às vezes, quando valoriza bastante, essa casa de ações faz o quê? Manda vender 2% e comprar uma outra que está mais barata, tá certo? Então, isso que é um rebalanceamento que não é completo. Rebalancear é ter sempre o mesmo percentual para todos, tá certo? Então, tem investidor que faz isso. Naquele livro, inclusive, que eu já indiquei para vocês, Faça Fortuna com Ações, acontece isso. Acontece o quê? O Décio Bazin, ele pegou o valor que ele ia começar a investir inicialmente, né? Porque é diferente, quando eu comecei, eu tinha um valor, aí eu distribuí igualmente, igual o Décio Bazin fez, mas quando eu começo uma posição, eu já não faço mais isso, né? Eu compro uma ação e vou comprando aos poucos, todo mês, tá certo? Se eu tiver algum dinheiro que vier esse, eu até porto todo nela, naquela ação, enquanto vale a pena comprá-la, tá certo? Hoje eu não tenho, minha carteira é bem desequilibrada, eu vou mostrar para vocês. Mas quando eu comecei, eu segui essa regra, depois eu vi que não, que essa não é a melhor forma de fazer, não. Por quê? Para quem está começando, para quem não sabe o que está fazendo, legal, até vai, porque você distribui as ações, você diminui o risco. Só que quando tem a valorização também, você tem o risco diluído, o lucro diluído. Da mesma maneira que você tem o risco. Então, na verdade, você tem que concentrar a sua carteira. Você tem que estudar, escolher boas ações e comprar bastante daquela ação que você acha que está barata, enquanto ela tiver. Tá? É assim que você vai ter resultado de verdade. Tá bom? Vai ter um resultado robusto mesmo. Tá? Mas, enfim, então o que acontece? É que tinha inicialmente a mesmo percentual e fui valorizando, fui desequilibrando. Se chega num certo momento, por exemplo, que chega 20% da carteira, vende então 2% e distribui esse valor aqui nessa Valide, por exemplo, na Eng, por exemplo, tá certo? Então, percentuais iguais, sem rebalanceamento completo nessa casa. Aqui tem a terceira casa igual. Então, manda colocar 8% em cada uma das ações. Aqui é a própria Bolsa, B3, tá? Que é setor financeiro. Né? Aqui, engraçado, entra a Cirela, que é a construtora, Gerdau, que é área metalúrgica, né? Aí Itaú, ok, setor bancário, financeiro, a gente já falou que é um setor bom. A Petrobras, tá bom? Entra nessa carteira, tá vendo? É commodity, isso não é ação de dividendo, mas está aqui. Aqui, essa questão isso aqui é do setor agrário, SLC, o ticker dela, esqueci o nome dela, mas é do setor agrário, que é um setor que é commodity, né? Então não deveria estar numa ação também, numa carteira de dividendos. A própria Vale, commodity com minério de ferro. Tá? Aqui Porto Seguro, que é seguro, né? Então está certo de estar numa carteira de dividendos. Telefonia, algumas linhas de investimento em dividendo acredita que telefonia entra. Alguns acham que não, tá? Que o setor de telefonia pode colapsar com o Instagram, com o Telegram, desculpa, e o WhatsApp substituindo o telefone. Mas alguns mantêm como ação de dividendo. Esqueci o nome disso aqui. Deixa eu precisar aqui rapidinho. SLS. Esse aqui é do setor agrário. SL. CE3. SLC Agrícola. Esse é o nome dela mesmo? Só isso? SLC Agrícola. Só isso mesmo. Pensei que tivesse outro nome, fiquei na cabeça que tinha outro nome. Então tá. Vamos lá. Aqui, 8% igual para todas elas. Aí, por exemplo, se aqui valorizou e passou a ser 8%, 9% da carteira, vende 1%, distribui entre todas elas, para ficar 8% igual. Tá certo? Essa outra casa de análise segue outra linha. Tá? Percentuais iguais com rebalanceamento completo. A terceira forma. Tá? A minha carteira, cara, olha que lindo. PetroRio, 46,4%. Nos últimos dias até aumentou, né? Que ela valorizou pra caramba. Ferbasa, 15,9%. Tupi deu uma caidinha, tá? Porque desvalorizou, tá certo? E eu não rebalanceei. Tá? Taurus, 9,2%, Chu, 6,7% e Cogna, 10,5% da minha carteira. Isso aqui, tá? É uma ação que ela estava sem pagar dividendo há muito tempo. Aí, ano passado, ela pagou uma merrequinha, mas ela deu 10% de ação de bonificação. Mas está em amarelo, porque isso foi no final do ano passado. Então, quando eu
eu fiz as turmas anteriores do projeto, né, com essa terceira turma avançada. Quando eu fiz a primeira e a segunda turma, eu não tinha dado essa valorização, desculpa, não tinha pago dividendo e dado bonificação. Então, eu fiz a observação que era uma aposta que eu esperava. Assim como PetroRio. PetroRio não paga dividendo. Ela pagou uma vez na vida dividendo, porque ela está investindo em crescer. Mas ela faz recompra de ação, que isso gera valorização, ela está investindo em crescimento. No futuro, não vai ter mais para onde ela expandir. Então, ela vai ser uma máquina de dividendo. Quando ela for pagar dividendo, vai ser uma pancada. Então, é uma aposta também. Agora, a Ferbasa, boa pagador de dividendo. Tupi, ela está passando um momento difícil, tá? Por causa aí de conjuntura econômica ruim do país, tá certo? A economia está muito mal, né? Então, a indústria sofre pesadamente com isso. Teve também a questão do embargo, né, que o Donald Trump fez ao Brasil, né, por causa até da questão do Alexandre de Moraes, né, tá censurando as coisas aqui no Brasil. E aí a Tupi perdeu, cara, exporta. Então, a tempestade perfeita, a gente fala. Ela teve vários pontos que a prejudicaram. Ela deu uma desvalorização de mais ou menos 50% aí, tá certo? E ela não pagou dividendo ano passado, mas é uma empresa tipicamente pagadora de dividendo, tá? Ela tem histórico industrial, né, que é tipicamente da área de dividendos, mas tipicamente ela paga dividendo. E a Taurus, que é uma empresa assim, muito sólida, ela também não está naquela lista, tá certo? Mas ela tem um lucro muito bom. Ela também não está passando um momento muito bom, semelhante à Tupi, tá? Que ela não deixa de ser indústria, né? O setor de armas é uma indústria. Assim como a Schultz também, que é no sul do país, tá? Inclusive o dono da VEG, ele estudou na Schultz, fez curso lá na Schultz, e aí saiu e abriu a própria empresa dele. E bacana, né? Então o sul do país tem grandes indústrias, como Metal Leve também, são grandes empresas. Metal Leve está caro, por isso que eu não tenho na carteira. E a Schultz, ela deu até uma desvalorizada pela situação ruim, mas é uma boa empresa. Ela paga dividendos, apesar que não é setor de dividendo industrial. E ela está em crescimento ainda. Então, na minha carteira tem muitas, entre aspas, apostas. Eu não tenho empresa ainda consagrada porque eu ainda não atingi o padrão de investimento que me interessa. Então, eu opto em ter empresas que pagam dividendos e tem crescimento também, oferece crescimento. Tá certo? Tirando talvez a Ferbasa, que já é mais ou menos uma empresa consolidada, cara, ela está para explodir, eu acredito, deixa de ser uma aposta, que eu acho que ela vai valorizar muito mais que ela vale hoje. É uma empresa muito redondinha, ela investiu muito para o futuro dela em autossuficiência energética, ela tem minas, tem 80 anos ainda para explorar. Eles fizeram um dever de casa muito bom que ainda vai gerar resultado, assim como a Tupi. Né? Não deixa de ser aposta por isso, mas são empresas assim, já consagradas no mercado. A Taurus eu comprei, ela estava mais ou menos o preço que está hoje, já está por volta de R$ 5. A primeira vez ela estava R$ 5, ela valorizou, chegou a R$ 26. Eu vendi uma parte de Taurus para aproveitar essa valorização, que a gente fala, fazer o lucro, né? Para pagar quanto eu já tinha investido nela, e o resto aí, cara. Depois eu comprei mais, né? Senão eu já estava até no lucro. Já tinha até pago quanto eu tinha colocado nela, o que ela pagou de dividendo. O primeiro dividendo que eu recebi dela, como eu comprei a R$ 5, aliás, 5 não, minto, foi R$ 4,50 no preço médio. Hoje ela está 5 e pouco, tá certo? Ela chegou a R$ 26. Quando eu comprei a R$ 4,50, ela pagou logo depois R$ 3 de dividendo. Cara, putz, deu 30%. 30% de quanto eu tinha investido. Tá? Então, quer dizer, se continuasse naquele ritmo, em 3 anos, em 4 anos eu tinha pago tudo que eu tinha colocado nela e tinha sobrado ainda. Eu tinha recebido de volta, pagando, desculpa. Ela tinha me pago tudo que eu coloquei de dinheiro nela e ainda tinha sobrado dinheiro. Tá certo? Como ela chegou a R$ 26, quando chegou em R$ 21, eu vendi uma parte das ações que eu tinha, uns 10% mais ou menos. Mas com o dinheiro, com o lucro que eu tive, também bastante que eu tinha investido nela. Tá? É porque depois, quando ela caiu, nos 26 eu continuei comprando, ela caiu mais ainda. Eu comprei a R$ 10, R$ 11, cheguei a comprar. E ela caiu mais ainda. Mas de todo jeito, tá uma empresa que é muito boa, tá? E como eu falei, foi uma aposta também, me deu um bom retorno, tá certo? Então, a minha carteira tem esse aspecto, essa particularidade minha. Eu aguento bem pancada, então se caiu 50%, eu não vendi no desespero, pelo contrário, eu comprei até um pouco mais de Tupi quando ela caiu, tá? A Cogna, ela chegou a ser, ano passado, a maior valorização da bolsa, ela deu uma caída, tá certo?
ela deu uma caída e ela está na minha carteira. Está na minha carteira, eu compro, posso, eu compro até mais dela. Tá? E esperando, eu acredito que ela vai aumentar os dividendos que ela pagou ano passado. Ela não pagou dividendo alto, não. Mas ela chegou a pagar bons dividendos antes dela passar por uma reorganização. Né? Quando acabou o FIES, ela caiu bastante o preço dela, ela perdeu bastante mercado, né? Acabou a mamata de ganhar dinheiro do governo, e ela fez um dever de casa bom, por isso que eu comprei, inclusive eu não tinha quando ela estava valorizada, não, eu comprei quando ela já estava caminhando para reestruturação e fui comprando mais. Então, esse é um aspecto da minha carteira, tá certo? Tá? Minha carteira. Isso aí, cada um tem um perfil, eu não tem que me copiar, não. Eu estou explicando o meu racional. Meu racional, como eu não tenho ainda o patrimônio que eu desejo ter para aposentadoria, eu fiz algumas apostas que podem dar fruto no futuro. PetroRio, por exemplo, se ela não pagar a quantidade de dividendo, que eu imagino que ela vai ser uma máquina de dividendo, o que acontece? Ela deu uma valorização, já passou de 60%. Vamos ver aqui quanto tem aqui. Principalmente com essa alta. Eu já vendi 3% dela por causa de especulação, por causa da guerra do Irã com os Estados Unidos com o Irã, né? E vendi parte dela e vou vender mais no meio do mês e subir mais. Para mim vai subir mais, porque a guerra não acabou ainda, e está subindo só por especulação. Quando ela voltar a subir, por causa do mérito dela, que ela aumenta a produção, uma excelente empresa, tá? Eu falei lá de ter ROI de 20%, né? Esse é um critério para você usar para comprar ação de dividendo, pagar 6% pelo mês de dividendo e 20%. A PetroRio não paga dividendo, mas tem um ROI, que é o retorno sobre o investimento, né? A rentabilidade dela é de 45%. Então, por isso que eu tenho, uma hora ela vai ter que, esse dinheiro que ela está ganhando, ela vai ter que distribuir para os pobres. Eu estou esperando aí. Eu estou esperando. Deixa eu ver aqui rapidamente, gente. PetroRio. 53,45% de rentabilidade. Tá certo? Isso mostra aqui para vocês. Oh, meu Deus do céu. Volta aqui. Dá uma olhada aí. Consegue ver. Tá esse negócio. 53,45%. Então, deixa quieto lá. Deixa quieto. Se valorizarmos um pouco, eu vendo mais, eu já vendi 3%, vou vender mais uns 2%, aí, 3%, aí paro. E vendo, faço o quê? Bom, da vez que eu vendi 3%, desculpa, 2%, no dia seguinte ela caiu, eu comprei de volta. Tinha subido 5% no dia. Aí no outro dia ela caiu, eu comprei de volta, ainda me sobrou um troco ainda. Tá certo? Mas dessa vez eu vou ver se eu compro mais de ações tipo Tupi, por exemplo, tá? Tá bem desvalorizada, tá certo? Ou Schultz, ou as duas, ou a Cogna. Então eu vou pegar o dinheiro e vou distribuir, que seria rebalancear, vamos falar assim, faria um rebalanceamento da minha carteira, tá bom? Então essa daí é minha carteira, não é para ninguém seguir, porque eu dei exemplo de outras carteiras mais menos agressivas do que a minha, menos perturbadas do que a minha. O rapaz que criticou minha carteira, PetroRio disparou. As outras diminuíram um pouco também, que elas estavam tão em queda, praticamente todas aqui, tá certo? Mas deu uma. O PetroRio, como tem um grande percentual concentrado, ela fez a carteira lá em cima, a valorização. Ai, meu pai, se eu tivesse começado hoje, talvez eu tinha só PetroRio, se eu tivesse começando hoje. Quando eu falei, já tinha antes, né? Bom, então, outra coisa também, se a gente falar, todas aquelas são small caps, né? Quer dizer, são blue chips, são as grandes empresas consagradas. Banco do Brasil, Petrobras, Vale, Itaú, são blue chips. Small caps são empresas que ainda estão buscando o espaço delas, não necessariamente são empresas ruins, mas são empresas que não são gigantes igual as que eu falei. Então, ou seja, elas têm capacidade de valorização, tá bom? Elas já pagam dividendo ou podem pagar. Eu expliquei isso para vocês. Outra coisa também, elas têm renda em dólar. Então, se o dólar sobe,
elas lucram. Se o dólar cai, é porque a economia está boa, né? Então eu não preciso preocupar também. Então tem essas três características, né, minha carteira, tá bom? Ali não são todas, não. A Cogna ela não tem renda em dólar, não, mas as outras elas têm renda em dólar, tá certo? E dólar é uma reserva de valor. Quando você tem a economia indo mal, o dólar sobe, assim como o ouro sobe, tá certo? E se a economia está bem, cai. Então, se a economia vai mal, o dólar sobe, elas lucram mais. Tá bom? Igual o PetroRio, está nas alturas, porque o preço do petróleo, né, subiu para caramba. Isso é questão de ser commodity, mas é por causa da guerra, então limitou a disponibilidade de petróleo, então o preço aumenta do petróleo, aumenta o preço dela, porque ela lucra com o preço do petróleo, tá certo? Então seria mais ou menos essa questão de renda em dólar, né, que ela exporta, né, petróleo. Por outro lado, se a economia vai bem, então vai ter mais consumo também, ela vai vender mais e todo jeito vai ter lucro, mais ou menos, mas vai ter lucro. Então a ideia é essa. E aí, né, juntando 1 e 2, eu tenho ações que são de crescimento e dividendo. Tá? Então, essa eu procuro pegar o melhor dos dois mundos. Então, essa é a lógica da minha carteira. Bom, aqui alguns dividendos, né? Já mostrei até para vocês em outras oportunidades. Só lembrando, né, que dividendo é o retorno que a gente tem por ter ação. A empresa tem lucro, parte do lucro ela distribui, tá certo? E a gente recebe isso daí. Então, é renda passiva. Então, é você ter uma carteira previdenciária, é você ter ações que paguem uma renda passiva. Sem você trabalhar, você recebe, tá? Você recebe dinheiro. Tá aí a Ferbasa, tá aí, ó. A Ferbasa, ela paga bom dividendo. Esse ano vai pagar 2.000 e tanto, cara. Já pagou, né? Porque aqui é o líquido, né? Desconto imposto de renda, tá aqui. Tá? E isso para juros sobre capital, né? Juros sobre capital, não foi nem o dividendo dela, né? Que é outra forma de renda passiva. Só que tem aqui no Brasil também, outra jabuticaba, juros sobre capital próprio. Então, são formas que a empresa vai criando para não ser tributada, né? Ou ser menos tributada, porque ela já é tributada, né? E agora, cobrando sobre dividendo, nem todo mundo vai pagar, né? Tem que ter renda de 50 mil em dividendo. Mas vão burlar isso, já começaram a burlar já. Várias empresas dessas daí, a Ferbasa, Schultz, praticamente todas as empresas já programaram o pagamento de dividendo até 2027 já. 26, 27, acho que até 28, até 2028 já está programado o pagamento de dividendo. Por quê? Porque o governo deu um prazo para poder fixar o pagamento de dividendo sem pagar o imposto, né? Então, vocês já distribuíram nos próximos 3 anos, cara. E outra coisa, se não vale a pena distribuir dividendo, o que ela faz? Recompra ação, a empresa recompra ação, ou seja, você ganha porque vai ter menos ações em circulação, então valoriza a ação que você tem. Então, sempre a empresa vai dar um jeito de poder se defender de cobrança de imposto. Então, ela paga imposto, já paga, já tem que pagar imposto naturalmente. Mas quando vai mais imposto, quanto mais ela pode se defender, ela se defende, né, os artimanhas legais para poder fazer isso. Tá certo? Então, já distribuiu dividendo antecipadamente. Outra coisa, o que acontece? Você vai ter também recompra de ações. Então, são formas que a empresa faz para poder aumentar o lucro dela. Remunerar seus acionistas pagando menos imposto. Outra coisa, bonificação. Então, a Cogna chegou a 10% a mais de ação. Então, você tinha 100 ações, você ganhou mais 10. A Cogna te deu mais 10 de premiação no final do ano passado. Então, também tem outras formas, né, bonificações que a empresa dá para remunerar os acionistas dela. O objetivo é investir essas situações onde é seguro não diversificar. Então, como eu falei com vocês, né? A ideia, quanto menos diversificar, melhor. Charles Munger, que foi o sócio do Buffett, morreu ano passado, né, com quase 100 anos, 99 anos que tinha, 98, 99. Ele tinha 3 ações só. Três ações na carteira dele. Tá certo? Depois de não sei quantos anos investindo, tinha 3 ações. Agora, aqui está uma coisa interessante, né, que
gestão ativa, ou seja, você ter ação não significa ter e largar de mão, né? Então, ó, Warren Buffett só manteve 8 ações no seu portfólio público por mais de 10 anos. 8 das 100 ações que ele possuiu ao longo das décadas. Mesmo para os melhores do mundo, menos de 5% merecem ser mantidas ao longo prazo. O resto devem ser vendidas. Moral da história: seu período de investimento favorito pode ser para sempre, mas a realidade raramente permite que você siga essa fantasia. Não significa que você não vai investir para sempre. O que ele está falando é manter uma ação para sempre. A sua ideia tem que ser essa. Mas por que o Buffett vendeu? Porque ele achou que não valia a pena. Porque ficou cara demais, ele vendeu, comprou outros, tá certo? Apesar que ele não investe em dividendo, ele investe em valorização. Então é muito mais fácil vender, né? Ele compra valorizar e ele vender mesmo, tá? Então isso não foi uma boa dica que esse cara aqui, Guizanin, deu para questão de manter a ação, não. Tinha que pegar o Barsi. Aí bacana, você vê a carteira do Barsi, quase não mexe, porque ele compra para dividendo, tá certo? Raramente o Barsi vende, aí vai ser diferente. Mas aqui eu peguei e botei esse exemplo só para falar na questão que você ter ação não significa deixar a ação esquecer. Você vai estar acompanhando. Não precisa olhar todo dia, mas hoje você vai olhar pelo menos aí uma vez por semana, como é que anda e tal. Principalmente quando sai o resultado. Você pagou 6% ou mais? Legal. Não, sinal amarelo. 2 vezes não pagou, vende. Então, essa regra simples, se você aplicar, você vai estar bem. Tá certo? Eu, particularmente, olho toda semana para ver como é que está o mercado, né? Quais perspectivas e tal, né? E às vezes mesmo tem um resultado ruim, mas eu estou vendo que ela está na pesquisa boa, eu falo, não, confio em você, vai lá, dá seu show. Bom, verificar a liquidez, que eu falei, o que é liquidez? Se você consegue vender ou não ação fácil. Tem uma ação, EMAI, que é saneamento só do estado de São Paulo. Cara, uma vez eu vi, falei, cara, essa ação vai explodir, cara, essa ação tem potencial para valorizar pra caramba. Aí mandei até para um conhecido meu, cara, que ele investe há mais tempo que eu. Aí ele, nossa, Rodrigo, como é que você viu isso aí, cara? É muito boa mesmo, só que Só que aí eu parei e pensei, cara, ela tem pouca liquidez, cara. Então eu ia comprar para pegar dividendo, ela paga dividendo, que é setor de saneamento e tal. Só que pela liquidez dela, tem outras coisas boas, eu vou seguir em frente. Depois ela até foi, valorizou pra caramba mesmo, ela foi até privatizada, eu não sabia que ia ser privatizada. Enfim, mas uma das coisas que fiquei meio pé atrás, aliás, a única coisa que eu fiquei atrás foi a liquidez dela, ela tinha liquidez muito baixa. Era difícil comprar e vender, tá? Já falando isso aí. Você vai pegar, faz aquela pesquisa e pesquisa para 10 anos, tá? Se está pagando dividendo, tá certo? Então, por quê? Porque às vezes a empresa paga bom dividendo no ano e não vai pagar no outro. Igual eu mostrei lá, assim, aquela primeira ação, lá, 113%, se eu não me engano, de dividendo, 130%, alguma coisa assim. Cara, aquilo ali foi um valor, até porque você não tem como pagar mais de 5% do que você ganha. Né? Então, aquilo ali foi um dinheiro extra que ela recebeu, provavelmente. Aí você vai estudar, vai pesquisar a ação. Né? Então, você vê, em 10 anos, quando paga dividendo, às vezes ela paga assim também, paga pra caramba, depois cai o dividendo que paga, aí daqui a pouco não paga, aí daqui a pouco paga alto de novo, dividendo. Então, também não dá, também não é uma empresa que eu acho boa. É legal ter uma constância. Tá certo? Pode até oscilar, mas oscilar menos, né? Você vai ter menores variações, e de preferência pagar sempre. Tá? Esse é o ideal. Aí você vai também fazer o quê? Acumula uma ação por vez. Tá? Então, o que eu falei, compra, vai comprando, ficou cara, né? Quer dizer, pagou menos de 6% de dividendo? Pagou. Vale a pena manter? Mantém, se não, vende. Tá? Quanto menos ações, mais retorno. Já falei isso com vocês já. Lembrando nossa Bíblia, que Bíblia? Aqui, ó, Faça Fortuna com Ações. Então, já compartilhei esse livro, leio. Conversei até com o Dr. Robson, meu amigo pessoal, meu dentista também. Né? Até dei de presente para ele esse livro, aniversário dele. E ele falou que toda vez ele lê, que está aprendendo um monte, falou algumas coisas que ele aprendeu. Eu falei, isso aí, pratica então. Tá? Conhecimento sem prática é mera forma de divertimento. Já falava Mokichokali, eu concordo plenamente com ele. E que eu desse vazio e escrever esse livro. Tá, existem outros livros, leia. Quanto mais você lê, melhor. Eu sigo várias estratégias, eu já li vários livros, então eu misturo tudo, peguei o que eu achei de melhor em cada uma das estratégias e uso. Aquela carteira que eu mostrei para vocês, de certa forma, envolve isso daí. Tá? De eu misturar várias linhas, mas a base é que esse livro, só esse livro, você vai se virar.
atualmente, o Luiz Barsi, né? O Décio Bazin já faleceu, tá? O livro dele não é bom, não, tá? Do Barsi. Vale a pena ler só para entender um pouco mais, ouvir uma história bacana que ele conta e tal, mas ele não te enriquece muito para investir, não. Bom, Décio Bazin. Dividir igualmente o valor investido nas ações escolhidas, né? Já falei que ele faz isso, eu não faço. Fiz no início como você investir, né? Mas não faço, é melhor se concentrar. Aqui, Barciel, uma ação enquanto vale a pena, tá? Acabei de falar com vocês. Escolher ações que pagam 6% de dividendo ao ano, que é a estratégia do Bazin. Pode ser menos, 4 ou 5%, se ela apresentar crescimento, se for uma ação que estiver crescendo. Vender ação por 2 meses consecutivos, na verdade, você pensa por 2 resultados, porque tem empresa que é trimestral, tem empresa que é anual, tá? O dividend yield, que ele chamava cash yield, for menor que 6%, tá bom? Está cara se for menor que 6%, ou ela simplesmente está tendo, parou de pagar, pode ser, mudou, saiu, deixou de ser uma ação de dividendo. Vender ação se houver fortes boatos sobre a ação. Eu analiso a situação para ver se vendeu ou não. O que é falso boato? Você começa a ouvir falar, tal empresa está mal, está saindo na mídia que tal empresa está mal. Eu analiso para ver se é verdade. Muitas vezes são notícias plantadas, tá? São notícias falsas. Ou pode ser também que realmente ela está passando uma dificuldade, mas vai dar virada. Taurus está passando um momento ruim, Tupi está passando um momento ruim. A própria Cogna ainda está saindo de um momento que foi ruim para ela, mas eu mantenho porque eu acho que elas estão fazendo o dever de casa, estão superando as dificuldades, vão dar a volta por cima, então não vale a pena eu vender, tá bom? Bom, então, falei pra caramba aí, vocês têm alguma dúvida aí, meus amigos? Se tiver, pode colocar aí, por favor. Então, beleza, nenhuma dúvida, obrigado. Até a próxima, então, semana que vem, tá? Continuamos nossa diversão aí, tá bom? Finalzinho do feriado, a gente se encontra aqui para trocar ideia. Até a próxima, valeu!